Oi pessoal, eu sou a Marielle Físio e criadora da Rehab Club e hoje eu vim falar sobre um dos equipamentos mais populares, o cicloergômetro portátil. Será que vale a pena investir? Como que eu uso nos atendimentos? O custo-benefício compensa? Bora! Bom, para que serve o cicloergômetro, né? Inicialmente, ele é muito utilizado para pacientes idosos, para adultos no pós-operatório, alguém que teve uma internação prolongada com uma fraqueza, né, e uma imobilidade, pós-AVC, quando o paciente apresenta alguma limitação funcional. Então, nós podemos utilizar com diversos públicos, né, diversos tipos de pacientes. Ele também é bastante utilizado para melhorar a parte circulatória, né? Para aumentar a resistência aeróbica de forma mais leve, porque ele é portátil, então ele não tem tanta carga, né? Para pessoas que estão com uma fraqueza mais severa, ele é um bom começo. Para quem não daria certo de fazer uma caminhada, por exemplo. Então, além de melhorar essa questão da mobilidade, da circulação, a gente consegue trabalhar a resistência aeróbica leve. Então, a gente já falou mais ou menos o que é esse equipamento, né? Para que ele serve, né? Com quem que a gente utiliza. Ele realmente é uma bicicleta. Ó, só mostrando em pé mesmo, só para vocês terem uma noção. E a gente consegue utilizar também com pacientes acamados. A gente consegue com a pessoa deitada, ela pedalar na cama. Nós conseguimos utilizar com pacientes sentados na cadeira, tanto para pernas, né? A gente vai colocar os pés aqui, quanto com as mãos, igual eu demonstrei aqui. Então, nós podemos utilizar com vários tipos de pacientes, em vários lugares. Então, eu coloquei algumas imagens demonstrando em alguns atendimentos e tudo mais. Mas algumas dicas que eu fui aprendendo com o tempo também. Para pacientes que geralmente estão na cadeira de rodas, a cadeira de rodas ela é mais alta. Então, normalmente, a gente tem que colocar um calço ou algum suporte um pouco mais alto para que a pessoa consiga pedalar com os pés. Porque com as mãos a gente consegue colocar na mesa, por exemplo, e dá super certo. Então, com os meus pacientes eu adapto. Às vezes eu pego o step, o de fazer exercício mesmo, sabe? Aquele bloco. Eu coloco em cima do step. Ou tem alguns pacientes que na casa tem um degrau. Às vezes eu desço a cadeira de rodas e coloco a bicicleta no degrau. E dá certo também. Teve pacientes que já pegou alguma caixa de leite ou de algo do tipo que tinha sobrando lá. Dá pra colocar em cima também, dá pra adaptar. Outra questão é que essa parte aqui, onde a gente coloca os pés e as mãos, ela é bem dura, pelo menos desse. E eu já tive um outro de outra marca que também era bem similar. Então, ela é dura. Geralmente os pacientes reclamam de ficar descalço. Então, normalmente eu indico os meus pacientes a colocarem meias ou algum tênis, com a própria chinela também. E quando vai pedalar com as mãos, eu coloco algum papel só para não ficar direto no lugar onde outras pessoas colocaram os pés, ou higienizo antes, para a pessoa se sentir mais confortável também. Mas a utilização de calçados quando for fazer nos pés é uma boa recomendação. Outro ponto que também é legal de ressaltar é que mesmo ele tendo esses pezinhos de borracha, a maioria das vezes ele vai derrapando. Então eu indicaria colocar um tapetinho antiderrapante. Tem alguns que conseguem comprar mesmo um pedaço de um tapete antiderrapante certinho para colocar por baixo, mas eu sento num banquinho e apoio com os pés e a pessoa consegue pedalar tranquilamente. Na mesa eu posso segurar, também dá para pedalar tranquilamente. Ou colocar a pessoa sentada de frente para uma parede
encostar os pezinhos da bicicleta na parede, que também vai impedir que ela vá andando para frente. Então, é uma boa saída também. Agora, vamos falar a real. Quanto que eu paguei nesse daqui? Eu utilizo esse da Volo. O custo desse cicloergômetro, porque ele dobra, né? Ele fica mais prático, mais fácil de carregar. Então, como ele tem essa questão de dobrar o monitor, a gente consegue marcar o tempo, quantas pedaladas a pessoa fez, qual a metragem que ele pedalou. Como ele tem esses diferenciais, esse daqui oscila o valor em 140 a 300 e pouco, dependendo do local que você achar. Esse eu paguei 189, se não me engano, quase 200 reais. Compraria de novo? Compraria, sem medo, porque eu utilizo muito nos meus atendimentos. Eu acredito que o custo-benefício dele é excelente. Nós conseguimos trabalhar com diversos tipos de paciente, então assim, eu compraria novamente, pagaria sem medo. Que tipo de manutenção esse equipamento tem, né? Eu já trabalho com esse equipamento já tem muito tempo, esse aqui já é o segundo que eu tenho. O meu primeiro durou bastante, durou uns 5 anos, tranquilo. Agora esse daqui é o mais novo, né? A única manutenção que eu tenho normalmente é a troca da bateria da tela, que demora para acabar também, e é fácil de trocar. E às vezes colocar um óleo, porque tem vezes que ele vai enrijecendo. Então coloco um olhinho mesmo para lubrificar aonde tem o eixo, né? Então, repetindo, ele é muito fácil de carregar, muito prático, ocupa pouco espaço, então vale muito a pena. A única coisa que os meus pacientes queixam, às vezes, é o desconforto por ser bem mais rígido, essa parte onde a gente apoia os pés ou as mãos, e a questão que, às vezes, quando o paciente ganha um pouco mais de força, que eu aumento a carga dele, às vezes ele dá uma travada, como se ele ficasse mancando, mas a gente consegue fazer da mesma forma os exercícios. Quando começa a ficar um pouco mais leve, o próprio peso da bicicleta, às vezes eu coloco caneleira para ficar um pouco mais pesado para os meus pacientes. Mas a partir do momento que ficar bem tranquilo, a gente tenta fazer outros tipos de atividade aeróbica, como a caminhada, por exemplo. E aí, você já utilizou o ciclo nos seus atendimentos? Ou pretende comprar para usar? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações. Espero que tenham gostado. Cada dia que passa eu vou criar mais conteúdo, porque eu gosto. Mas não se esqueçam que eu tô começando agora. Então ajuda e fortalece o canal, porque eu quero realmente contribuir para uma comunidade, pra gente se ajudar. Porque quando eu comecei, eu senti muita falta disso. Então eu quis iniciar esse canal principalmente por isso. Também porque agora eu tenho a minha lojinha. Em breve eu vou colocar o link, porque algumas pessoas já me pediram o link da minha lojinha, mas eu ainda estou estruturando. Como eu faço ela sozinha, às vezes demora um pouco, mas vai acontecer. Fiquem de olho nos próximos vídeos, que em breve vai ter o link da minha lojinha também, que eu vou vender tudo o que eu posto aqui também. Tchau!